em 2021 foram usadas as nossas propostas para criar um acordo de segurança na Europa sem mudar o status neutral da Ucrânia. O Ocidente continuou a reforçar o regime sangrento da Ucrânia, que foi levado ao poder através de um golpe de Estado. Uma série de manobras foi sem precedentes e compreendeu a imitação de aplicação de armas nucleares contra o nosso país. É posta a tarefa de conseguir uma derrota militar para o nosso país. Essa ideia praticamente leva a perder o sentido de própria conservação. Os países liderados pelos Estados Unidos também levam o conflito ao espaço cósmico, ao espaço sideral, tentando também ampliar a responsabilidade do bloco de OTAN a todo o hemisfério oriental. Washington está criando alianças controladas por ele, como a AUKUS, a aliança entre Japão e República Coreia, e atrai esses países na cooperação com a OTAN. A direção desses esforços contra a Rússia, como contra a China, e a destruição do sistema da arquitetura regional na Ásia, cria condições para a formação de um novo foco de tensão, além daquele que já existe na Europa. A situação é assim que os Estados Unidos e os seus aliados estão decididos a ampliar a doutrina Monroe para todo o mundo. A minoria mundial, com todos os esforços, trata de criar colaboração entre os países do mundo. Por exemplo, a parceria Rússia-China é considerada como ameaça à aliança. O presidente de França, Macron, explicou a sua preocupação pela ampliação do BRICS e como complicação da situação internacional, porque leva riscos, porque traz riscos de enfraquecimento do Ocidente, daquela situação mundial onde o Ocidente ocupou as posições de dominação. Então, se alguém se está juntando, se está colaborando sem nós, é considerado como uma ameaça. Então, por exemplo, a ampliação da OTAN para a Ásia é bom, mas a ampliação do BRICS é uma ameaça. Os países do mundo já não querem ser objetos de controle pelos países do Ocidente. Estão crescendo em importância as uniões como o BRICS, a Organização de Xangai, que oferecem possibilidades de colaboração e de defender o seu lugar importante no mundo multipolar. Talvez pela primeira vez desde 1945, quando se fundou a ONU, aparece a chance de realizar realmente uma situação de mundo multipolar, e isso dá a possibilidade de
renovar a situação da ONU como um órgão onde se decidem soluções comuns na base de balanço de interesses. Para a Rússia, é evidente que não há outra saída, outro caminho, mas os ocidentais levam a política à divisão, da divisão do mundo aos blocos em conflito e obstaculizam a criação de uma ordem justa do mundo e tentam fazer todos observar suas regras. Eu quero chamar os políticos ocidentais para voltar a ler a Carta da ONU. A base, a pedra angular é o princípio democrático da igualdade soberana dos países pequenos e grandes, independentemente da sua forma de governo, da sua estrutura. O Ocidente se considera ainda como superior à outra parte da humanidade. Todo mundo já lembra a expressão do José Borrell, quando ele chamou da Europa do jardim em flor, e outros países como jungla. Mas a situação na Europa, com problemas entre as diferentes confessões, a violação dos princípios de igualdade também e a aplicação de medidas de restrições ilegais. Os países que são vítimas delas já sabem que essas restrições são, sobretudo, elas afetam as camadas mais indefensas da população. Estamos insistindo no termo do bloqueio de Cuba. Washington deve se recusar a política também de sanções contra a Venezuela, contra a República Árabe de Síria, que mina seu direito de desenvolvimento. Qualquer medida tomada fora do Conselho de Segurança devem ser acabadas. Uma forma de manifestação aberta de egoísmo ocidental são as tentativas de ucrainizar todas as situações, todos os encontros políticos, o que não permite normalizar situações onde os conflitos estão levando decênios. Por exemplo, na situação no Próximo Oriente, a regulação do conflito entre Israel e a Palestina. O povo da Palestina está esperando já 70 anos a criação do Estado que lhe foi prometido, enquanto os mediadores americanos fazem de tudo para não permiti-lo. Então, nós chamamos a juntar esforços de todos os países para renovar as negociações diretas. Saudamos que a Liga de Países Árabes renovou a sua atividade e a República Árabe de Síria voltou a essa organização. Esses passos positivos promovem a regulação, segundo a resolução 2254 do Conselho de Segurança, e esperamos que os habitantes da Líbia possam realizar as eleições no seu país, que durante tantos anos não pôde se recuperar depois da agressão da OTAN, que destruiu o país e abriu as portas para o terrorismo na região de Saara e para a passagem de migrantes ilegais à Europa e outros países. Os analistas sublinham que quando Muammar Gaddafi
desistiu ao programa militar em conjunto com o Ocidente, ele foi eliminado em seguida. Também é preocupador o progresso da situação na Península de Coreia, onde Washington e seus aliados asiáticos promovem a tensão. A situação trágica em Sudão é também uma consequência dos esforços de exportar dogmas liberais para a África, e é preciso realizar esforços através do diálogo entre as partes em Sudão. Observando a relação, a atitude do Ocidente para a situação na África, não podemos não lembrar como Washington e Bruxelas reacionaram contra o golpe sangrento na Ucrânia. Ali foram dadas as garantias para o acordo e o golpe foi torpedeado e o golpe foi realizado com o apoio dos países ocidentais. Não pôde não preocupar a situação no território sérbio de Kosovo. Suministros de armas a essa região estão violando a resolução da Conselho de Segurança. Nos Balcãs estão se repetindo a situação de acordos de Minsk, que previam um status especial para Donbass, mas que Kiev foi saboteando há longo tempo. E também agora Washington não quer fazer com que os seus protegidos de Kosovo criar os grupos de municipalidades sérvias. Em qualquer caso, eles foram garantes em ambos os casos de acordos e parece que o destino delas é o mesmo. Agora, o Bruxelas entra como mediador na situação de Cáucaso, no conflito entre Armênia e Azerbaijão. E agora, quando os líderes de Yerevan e Baku regularam a situação, reconhecendo a soberania de ambos os países, chega o momento de reconstruir a vida pacífica e a nossa contingente de paz vai ajudá-lo. Chamamos também a acabar o processo de descolonização, segundo as resoluções da Assembleia Geral, acabar com as práticas coloniais. Uma ilustração delas é o destino das suas obrigações de oferecer aos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares anuais para o desenvolvimento, podem ser comparados com aquelas somas que foram usadas para o apoio do regime racista de Kiev. Basta com que comparem e podem ver a relação entre os valores das democracias ocidentais. Já madurou a necessidade de mudança de reforma de arquitetura internacional, financeira. É preciso que reconheçamos o peso real dos países do sul global, desbloquear os órgãos para regular os acordos e também a reforma do Conselho de Segurança através da compensação da subrepresentação dos países do sul global, da Ásia e da África, e é preciso que esses países também tenham seu papel importante nos seus órgãos como movimento de não alinhados.
os critérios atuais já não respondem, não refletem o peso real dos países nos assuntos internacionais e estão discriminando a favor dos países da OTAN e da União Europeia. Isso também é reforçado pelos contratos permanentes. E a reforma da ONU deve ser reforçada pelo sistema onde todas as questões são realizadas através de balanço de interesses e através de organizações como o BRICS, que ganhou praticamente importância global. É também notável o crescimento de organizações como a União Africana, CELAC, Conselho de Colaboração de Países do Golfo Pérsico. Na Eurásia, está se realizando a harmonização de interesses no quadro de Organização de Xangai, de países, de Conselho de Estados Independentes, de ASEAN. Está se criando naturalmente a grande parceria eurasiática, uma tendência positiva contrastada pelas tentativas do Ocidente de conservar sua posição na economia e finanças mundiais. Então, é de interesse comum evitar esse fracionamento do mundo em blocos contrastantes, mas se Estados Unidos e os seus aliados não querem, o resto do mundo deve tomar medidas e tirar soluções para não pôr o seu bem-estar econômico na dependência das vontades dos países colonialistas. Estados em desenvolvimento estão dispostos a fazer acordos na base, por exemplo, do Grupo dos 20, o que mostrou a cimeira dela, mas deve ser despolitizada, criando-se medidas para governar uma base comum à economia mundial. As possibilidades existem e essas tendências devem ser tomadas em conta pelo Secretaria-Geral da ONU. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial e qualquer revisão desses princípios que foram postos na sua base minam a situação da estabilidade mundial. Como representante do nosso país, que foi a força decisiva da luta contra o fascismo, queria chamar a atenção aos fatos horríveis de reabilitação do nazismo e fascismo. No ano passado, contra a resolução contra a reabilitação do fascismo e nazismo, pela primeira vez votaram Alemanha, Itália e Japão. Isso pôs em dúvida os resultados da Segunda Guerra, que derrotou o fascismo, e põe em dúvida também os princípios sobre os quais eles foram incluídos na ONU. Senhor Presidente, hoje em dia, a humanidade, como muitas vezes no passado, está na bifurcação, e de nós é que depende como vai se desenvolver a história para não chegarmos a uma grande guerra, usando os mecanismos de colaboração internacional. O secretário-geral propôs a iniciativa de organizar uma cimeira do futuro. O sucesso dessa iniciativa pode ser realizada só através de uma justa balança de interesses, cumprindo o caráter intergovernamental da nossa organização. Sobre o seu encontro, um grupo de defensores da Carta da ONU concordaram com um trabalho conjunto. Como disse o secretário-geral, se queremos paz e prosperidade,
os líderes têm uma responsabilidade especial para conseguir compromisso para o nosso futuro bem-estar. Uma boa resposta àqueles que tentam de dividir o mundo entre autocratias e democracias. Muito obrigado pela atenção.